Bora, essa daqui eu acho que é uma das mais interessantes que a gente tem, né? Duas cordas são usadas para remover um carro de uma vala. Cada corda exerce uma força de 700 newtons no carro. É possível que a soma dessas duas forças tenha uma magnitude, né, um valor resultante, né, de 1000 newtons? É possível que a soma dessas duas forças tenha uma magnitude de 1000 newtons? Isto é, que a força resultante seja de 1000 newtons? Explique seu raciocínio. Bom, note que se duas cordas puxam um único carro, né, de uma vala para cima, digamos assim, né, a força resultante seria de 1400 newtons, somando cada uma, né, 700 mais 700. Mas ele pergunta, é possível que a força resultante seja 1000 newtons? Como é que a gente vai explicar isso aí? Então, se a gente imagina aqui um carro, né, sendo tirado, né, retirado de uma vala, né, vamos imaginar aqui, e o carro sendo resgatado, desenhar aqui um carrinho, tentar. Então, vamos imaginar aqui um carro sendo resgatado. E duas forças são aplicadas nesse carrinho, né? Bom, a questão é a seguinte: como devem estar dispostas essas forças, né? Essas duas forças de 700 newtons. Como devem estar dispostas elas? A ideia é que se essas duas forças forem aplicadas para cima em linha reta, eu vou desenhar aqui para vocês verem, ó. Se as duas forças forem aplicadas assim, ó, em linha reta, as duas valendo 700 newtons, né? Então, 700 newtons aqui e 700 newtons aqui, a gente vai ter uma força resultante de 1400 newtons, somando, né? Porque elas têm a mesma direção e mesmo sentido. Porém, se a gente mexer um pouquinho nessas forças, incliná-las, né, um pouquinho, a soma vetorial não mais vai dar 1400, vai dar um pouco menos, ok? Então, como o intuito é resgatar o carro, né, caído lá numa vala, nós podemos, né, inclinar um pouco esse vetor força aqui. Então, vou apagar aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo, né? Então, se esses dois vetores que eu acabei de desenhar, né, em verde, eles estiverem um pouco mais tortos, né, de alguma forma, tipo assim, ó, a soma vetorial já vai ser um pouco menor. Como é que a gente obtém isso? Eu vou botar um vetor na frente do outro e a gente vai obter a força resultante, ó. Então, vou pegar esse vetor, vou chamar ele de F1, né? Lembrando que ele vale 700, né? E vou pegar aqui o vetor F2 de módulo 700, né? E vou colocar um na frente do outro. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, e vou colocar aqui assim. E na frente desse eu vou colocar o outro. No caso, estaria assim, né? Esse vetor que a gente vai obter aqui, ó, que começa aqui no primeiro e termina lá no último, ó, esse vetor é menor do que 1400. Esse vetor aqui, ó, é menor. Então, ele pode sim ser 1000 newtons, por exemplo, como a questão diz. A força resultante pode ser 1000 newtons? Pode, contanto que esses vetores não estejam em linha reta. Se a gente tiver dois vetores em linha reta, né, cada um valendo 700 newtons, quando eu coloco um na frente do outro, o efeito resultante aqui, né, é de um vetor de 1400 newtons e não 1000 newtons. Então, o segredo dessa questão é que a gente incline os vetores de 700 newtons, ok? É isso aí.